Olá, a paz. Esta é a terceira parte da coletânea Marido da Noite, Mulher da Noite. E nesta parte vou ensinar como devemos fazer para se divorciar desse espírito vulgo marido-mulher espiritual. Vamos aprender como jejuar, como orar e qual versículos utilizar ou empenhar para se divorciar desse espírito ou deste demônio. E se você não sabe o que é ou o que são marido da noite, mulher da noite, ou marido espiritual, homem espiritual, então aconselho que assista os outros vídeos, que é a primeira parte e a segunda parte desta coletânea, para entender o que são e como identificar um marido da noite, uma mulher da noite. Nesta terceira e última parte vamos aprender como divorciar, como se livrar desse espírito que estraga, arrasa e a vida de muitos cristãos ou não cristãos. Como se livrar? O que devemos fazer é orar e jejuar. Orar e jejuar. Este tipo de demônio só sai com orações agressivas mesmo e jejum. Se tu não és cristão, eu aconselho a procurar um pastor de libertação, uma boa igreja mesmo. Explica a tua situação ao pastor e ele há de te aconselhar o que deves fazer e orar por ti e te libertar deste espírito. Mas, se tu já fores cristão, tu tens autoridade para tu mesmo se livrar desse espírito. Então, aqui vamos. Primeiro, tens que abrir um jejum. Aconselho abrir, dependentemente da situação em que ponto tu tiveres, abra um jejum de um dia. Podes abrir um jejum de 2 dias, de 3 dias, mas abra um jejum de um dia. Nesse jejum, para quem nunca fez isto, para quem nunca jejuou, para quem nunca teve uma experiência como essa, aconselho que comece o jejum pedindo perdão a Deus pelas tuas falhas, pelos teus erros. Se tu tens mágoa contra alguém, perdoa essa pessoa. Se tu magoaste alguém, peça a Deus que te perdoe. Tu não podes entrar numa batalha espiritual sem perdão. Porque a própria Bíblia diz, se tu fores fazer uma oferta e tiveres dívida ou com alguém, vá primeiro, soluciona a tua dívida, o teu problema, depois vai e traz a tua oferta no altar. Então é a mesma coisa. Se tu tiveres mágoa contra qualquer pessoa, se tu tiveres um sentimento negativo contra alguém, peça perdão, liberte-se primeiro da mágoa que tu tens dentro de ti. Só assim é que podes entrar numa batalha espiritual. Caso não, o inimigo vai te resistir e tu não has de conseguir vencer essa batalha espiritual. Por quê? Porque tens aberturas, tens portas abertas. Mesmo Deus, para ouvir a tua oração, tu tens que estar com o coração aberto. Tu tens que perdoar, tu tens que te livrar desse peso, tu tens que te livrar desta carga primeiro. Depois de pedir perdão a Deus pelos teus pecados, pelas coisas que fizeste, que falaste, que ouviste, que viste, de todo tipo de pecado, então podes entrar em louvor e adoração. Louva a Deus. Escuta louvores e vai cantando. Tu vais criar uma atmosfera dentro da tua casa ou dentro do teu quarto, onde tu estiveres a fazer esta oração, onde estiveres a fazer esse trabalho. Mas cria uma atmosfera em que Deus é bem-vindo, em que Deus é presente. Começando a tua oração, tu vais orando te baseando neste ponto da Bíblia de 1 Coríntios 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz: Não aprenderam já que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, que Deus vos deu e que, portanto, vive em vós? Por isso o vosso corpo não vos pertence. Este é um ponto primordial. O vosso corpo não vos pertence. Então tu vais orar usando estas palavras. Eu sou propriedade de Deus. Eu pertenço a Jesus. Espírito da noite, mulher da noite,
eu me levanto contra ti em nome de Jesus. Eu sou propriedade de Deus. Eu pertenço a Deus. Ore também, baseie-se também na palavra de Deus de 1 Coríntios 6, 17, que diz: mas aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então tu oras e vais dizer: eu sou filho de Deus, eu não posso ter isso em mim. Eu sou filho de Deus, eu não posso ter isto na minha vida. Eu não posso ter este espírito na minha vida. Estes versículos são versículos para te fortificar, para tu saberes a tua identidade, quem tu és como cristão. Ore para que esse espírito que está a frustrar a sua vida seja destruído em nome de Jesus. Peça a Deus que termine, destrua, através da sua unção, qualquer laço de alma que existe entre ti e esse espírito. Corta, destrua, me divorcie deste espírito. Isaías 54:14. Isaías 54:14 diz: hão de viver sobre um governo justo e honesto. O vosso inimigo e tudo o que seja opressão estará bem longe, bem longe. Viverão em paz e nunca terror algum se aproximará de vocês. Esta é uma promessa de Deus para os seus servos, para os cristãos, em Isaías 54:14. Baseando-se nesse versículo bíblico, vais orar desta forma: eu estarei longe de opressão. Deus está a me afastar desta opressão. Senhor, na tua palavra em Isaías 54:14, tu disseste que eu estarei longe de toda a opressão, porque Jesus já veio e foi oprimido por mim. Ore neste ponto, ore nesse versículo bíblico a Deus para te livrar desta opressão, para Deus te livrar deste espírito. Porque na sua palavra, Deus promete que tu estarias longe de toda opressão, que Ele te livraria de todo tipo de opressão. Jesus já foi oprimido por ti. Então tu não tens que estar oprimido mais. Isaías 54:5. Este versículo é versículo-chave primordial para esta situação que tu estás a atravessar. Isaías 54:5 diz: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, é o teu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. O próprio versículo diz tudo. Então tu vais pegar neste versículo e vais declarar: eu sou de Cristo. Qualquer coisa que foi posta no meu dedo anel, qualquer cerimônia que foi realizada no mundo das trevas, casamento, qualquer cerimônia que foi realizada no mundo das trevas, casamento, sem a minha vontade, qualquer certificado que me foi entregue a confirmar que existe uma união entre mim e esse espírito, pega fogo, queima, pega fogo, queima, até virar cinzas, em nome de Jesus. A Bíblia te dá armas para lutar contra qualquer batalha espiritual. Um outro versículo que você vai usar para te fortificar e que confirma quem tu és é 1 João 4:4. 1 João 4:4 diz: meus queridos amigos, vocês pertencem a Deus, não a marido ou mulher espiritual, não a mulher ou homem da noite. A Bíblia diz em 1 João 4:4, meus queridos amigos, vocês pertencem a Deus e já está ganha a vossa luta contra aqueles que se opõem a Cristo. Porque o espírito que vive no vosso coração é maior que o espírito que vive nas pessoas do mundo. Você tem que saber quem tu és. Você tem que saber a quem tu pertences. Tu tens que te revoltar contra esse espírito, porque tu, como cristão, já tens dono. Tu pertences a Cristo. Um conselho
Como cristão, vocês têm que ter muito cuidado com quem se envolvem, com quem vocês se relacionam. Lembrem-se de 2 de Coríntios 6,14, que diz: para não se associem com os descrentes. Com efeito, como seria possível conciliar a justiça com a iniquidade? E que haverá de comum entre a luz e as trevas? Tem que ter cuidado com vossos relacionamentos, tem que ter cuidado com quem vocês se envolvem. Muito cuidado, não só com quem você anda, mas também não só envolvimento emocional, mas envolvimentos íntimos, sexuais mesmo. Oremos. E declara comigo: Espírito, mulher da noite, homem da noite, sai da minha vida em nome de Jesus. Espírito de mulher da noite, homem da noite, sai da minha vida em nome de Jesus. Espírito de homem ou mulher da noite, sai da minha vida em nome de Jesus. Espírito de homem, mulher da noite, sai da minha vida em nome de Jesus. Você, marido, você, mulher espiritual, eu te comando em nome de Jesus. Sai da minha vida em nome de Jesus. Lembre-se quem tu és. Lembre-se a tua autoridade, da autoridade que tu tens como cristão. Lembre-se de Lucas 10:19 e diga assim: eu paraliso o poder do espírito mulher da noite. Eu paraliso o poder do espírito marido espiritual em nome de Jesus. Qualquer coisa que tenha feita com que marido, mulher espiritual se apegasse em mim, quebra agora em nome de Jesus. Oh Deus, aumenta a minha vida de oração e renova o meu espírito em nome de Jesus. Amém. Então, vocês vão orar se baseando nesses pontos que eu acabei de citar, vão orar, vão declarar, vão usar versículos bíblicos que eu acabei de mencionar como base para você combater, porque a palavra de Deus tem poder. Então, vocês, e debaixo do jejum, porque esse tipo de espírito só sai mesmo com orações agressivas. Então, debaixo de jejum, orem. Debaixo de jejum, vocês vão declarar. Debaixo de Jesus, vocês vão usar palavras bíblicas, mesmo, versículos bíblicos para combater esse espírito. E não tem como esse espírito não fugir de vós. Este é o fim da nossa coletânea. Este é o fim da terceira e última parte desta coletânea sobre homem da noite, mulher da noite. Nesta coletânea aprendemos o que é marido e mulher da noite, como identificar os sinais e agora aprendemos como se divorciar deste espírito. Peço que deixem um like para ajudar a crescer o canal. Deixe um like nesse vídeo, siga o canal, salva o vídeo para os teus favoritos, porque este canal é mesmo para isto. Neste canal tu vais aprender como enfrentar certas situações da tua vida usando a palavra de Deus como arma. Neste canal tu vais aprender sobre batalha espiritual. Neste canal tu te vais fortificar como cristão. E como eu digo sempre, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Shalom.